Olá, eu sou o Rodrigo Munari e esse é o Fabincast, a série Entre Leis e Mentes. O Fabincast é uma coprodução da Faculdade Fabim com o grupo Timoneiro. E hoje temos um assunto muito legal e pertinente. 2 convidados maravilhosos. Eu não sei se eu deveria dizer isso para ti que está nos assistindo, mas eu gosto bastante deles dois. Emerson Wende e Valquíria Wende. O tema da nossa conversa: Direito e Inteligência Artificial. Os desafios de aprender e produzir conhecimento com tecnologia. Tá curioso? Tá curiosa? Já sabe, não sai daí. É só o tempo da vinheta ir e vir e a gente te chama para essa conversa. Emerson Wende, Valquíria Wende. Eu já os conheço. Já temos uma relação profissional agora estabelecida. Temos uma relação de afetos muito importante. Mas eu preciso que vocês compartilhem com quem está nos assistindo um pouquinho dessas biografias. Valquíria Wende, por favor. Olá, Rodrigo. Um prazer estar aqui contigo, Emerson. Então, falar um pouco de mim e dentro desse projeto do Fabincast, a série Entre Leis e Mentes, né, um projeto idealizado recentemente, mas com uma perspectiva, né, de grande sucesso e continuidade. Então, estar aqui hoje para mim é uma grande alegria. Então, sou formada em Direito, sou mestra em Direito, doutora em Direito, e também agora, né, na parte da direção acadêmica da Fabim, professora da Fabim e uma pesquisadora. Então, esse tema para mim me é muito caro, né, porque como a gente vai desenrolar agora nesse nosso bate-papo aqui, a inteligência artificial está aí e não temos como negar, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, discutir sobre isso, mas isso vai ser daqui para frente. Então, né, passo a palavra para o Emerson também se apresentar, para que o público nos conheça um pouco mais e saber também por que estamos aqui falando sobre esse tema. Por favor, seu Emerson Wende. Grande Rodrigo, obrigado pelo convite para esse episódio. Valquíria também, parceira de vida e de estudos também. Bom, eu sou policial há 31 anos, estudo essa área de Direito e Tecnologia há 20 anos, sou mestre e doutor em Direito. Minha área de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, tem a ver com a internet. Atualmente, meu projeto de docência tem a ver com inteligência artificial, computação quântica, blockchain e as perspectivas do direito. Então, é um tema, na verdade, que o direito já está atrasado para trabalhar. Eu fiz uma expressão aqui do rosto assim, de sofrimento, mas é um sofrimento porque nós, em geral, nós seres humanos, o passado é um lugar seguro pra gente. Porque a gente segue vivo, a gente não morreu. Então a gente pode revisitar um lugar no passado que ele é tranquilo pra gente. A gente passou por aquilo, né? Isso gera muitas pessoas falam: mas no meu tempo que era bom. No meu tempo que era bom é só uma condição da gente pensar que a gente seguiu, que a gente conseguiu passar por aqueles percalços, enfim, por aquele momento. Dito tudo isso, só para eu poder começar a me posicionar. Eu sofro um pouco
eu geralmente estou aberto para o novo. Penso que nós, seres humanos, a gente precisa estar aberto para o novo, para a gente poder crescer, para a gente poder aprender, para a gente entender que a gente se estabelece enquanto indivíduo porque existem as diferenças. A gente aprende com o que é diferente. O novo é possibilidade de crescimento. Com a IA não é diferente. A inteligência artificial é o novo. Eu sofro um pouco porque a tecnologia está sendo tão rápida nos últimos tempos que eu tenho um certo medo, um certo receio de não conseguir acompanhar isso tudo. Por que eu acho tão importante essa nossa conversa? Porque, como a Valquíria disse, a gente já está inserido nesse mundo. A inteligência artificial está aí. Às vezes a gente nem se dá conta, mas quando a gente fala com um assistente no mobile da gente, esse assistente virtual, enfim, quando a gente está ligando para alguém uma gravação que está ouvindo a gente, todas essas questões são a inteligência artificial incidindo na vida da gente. O papo aqui vai ser mais ligado com a IA e o direito. O que me leva à primeira pergunta, Emerson, para ti, que é: a IA, que já está aí, que a gente não tem como se desconectar dela, ela faz parte desse momento do mundo que a gente está vivendo. Como é que o direito vê a inteligência artificial? E como é que ela pode ser usada no contexto do direito e dessas atividades jurídicas? Ela já está sendo usada? Para onde isso vai caminhar? Bom, o direito sempre procura ver as coisas através de processos de contingenciamento, ou seja, de regular situações ou condutas, ações futuras, de maneira a contingenciar. Não quer dizer que o direito vai controlar. Na verdade, essa expectativa que o direito controle alguma coisa é só uma expectativa. O direito não tem condições de impedir, né, o avanço tecnológico, não tem condições de impedir, inclusive, que alguém mate outra pessoa, embora lá no direito penal, no Código Penal, tenha o artigo 121 do Código Penal. Mas mesmo assim... Qual é o artigo 121 do Código Penal? É matar alguém. Pode ou não pode? É o livre-arbítrio. Em situações de legítima defesa, etc. e tal, há uma possibilidade em situações de guerra, né, que são reconhecidas dentro do direito como possibilidades de matar alguém. Mas isso foi algo que foi construído. Também foi contingenciado essa possibilidade para que nós não puséssemos uma regra objetiva para situações diferentes, né? Então, mesmo assim, o direito acaba regulando situações congruentes, ou seja, generalizantes e congruentes para todo o processo. Acaba generalizando. O direito acaba generalizando e, mesmo assim, situações futuras específicas vão novamente pedir que o direito passe a ser chamado, contingenciando novas possibilidades. Isso tem trazido a partir da tecnologia. E a inteligência artificial, como ela tem uma grande possibilidade de uso, de trabalho massivo de dados, envolve discussões sobre proteção de dados pessoais, sobre uso de dados sensíveis, sobre propriedade intelectual, você mesmo, músico, né? Ou seja, como é que se trabalha isso a partir a inteligência artificial a partir da ótica do direito. Então, muita coisa ainda precisa ser discutida na União Europeia. Há uma regulamentação, né, do uso dessas tecnologias, inclusive com categorização de níveis de risco. Por exemplo, inteligência artificial sendo utilizada no reconhecimento facial. A União Europeia considera isso um risco elevado, um risco inaceitável, porque mesmo com todo o avanço tecnológico ainda pode haver um reconhecimento facial ou até mesmo uma situação de fraude com o uso de reconhecimento facial que pode gerar dano para
um grupo, para pessoas, pode gerar discriminação racial, dentre outros aspectos também. Então, o direito, ele, no Brasil, ele já está sendo chamado também a essa discussão. A gente já tem regulação de blockchain, a gente tem projetos de lei que discutem no Congresso Nacional a questão de uso da IA, os princípios. O Poder Judiciário já tem um projeto chamado Justiça 4.0, que tem vários processos de inteligência artificial. Os tribunais brasileiros têm mais de 40 sistemas de IA já sendo empregados. O Conselho Nacional de Justiça tem 2 resoluções que tratam sobre o tema. O Ministério da Justiça tem uma portaria que trata sobre o uso da IA na área de segurança pública. Então, a sociedade clama por controlar e o Estado muitas vezes vem trazer a resposta através de documentos normativos. Claro, as coisas precisam acontecer para que o direito, como tu bem disseste, possa se organizar e entender como esse regramento que vai ser feito lá no Legislativo e tal, que também é um clamor da sociedade, né, para que as coisas possam caminhar com uma maior possibilidade de acerto, né? Essa que é a nossa busca sempre. Isso. E de outro lado, né, nós, profissionais do direito que somos, aí a Valquíria pode falar isso também, nós usamos o IA no dia a dia, e aí a grande questão, né, que muita gente tem usado o IA para criar, para gerar ideias. E a gente sugere que a ideia ainda seja uma ideia humana e que a IA possa auxiliar na questão do aprimoramento desse dado. Mas vou deixar a Valquíria falar. Não, eu tenho um questionamento agora para a Valquíria, que é: eu sei que tu és uma pessoa que a tua linha de pesquisa também parte por uma condição de ajustes técnicos, assim, de normas, de como é que a gente pode estruturar uma pesquisa e tal. Isso conversa muito com as possibilidades que a inteligência artificial traz para a gente. A inteligência artificial é um aliado nesse processo todo da gente de estudar, de escrever, ou ela tem a possibilidade também de ser inimiga de quem está criando coisas? Há uma chance, um risco de uma certa imbecilização acadêmica por conta da IA? Sim, Rodrigo, Emerson, né? Essa discussão de como usar a IA, como eu falei no início, né? A IA está aí, está posta, e você mesmo falou, no nosso dia a dia, às vezes as pessoas dizem, mas eu não uso IA, pensando no ChatGPT, em outras ferramentas, enfim, mas é o nosso dia a dia, como você falou, temos o celular o tempo inteiro, a IA está ali, está dentro do WhatsApp, está dentro, né? Então, a gente fala e a IA já está interpretando aquela nossa fala. Então, assim, o meu posicionamento em relação à IA, e aí falando como acadêmica, como pesquisadora, como professora, você mesmo falou, meu campo de pesquisa, né? Eu também sou professora de metodologia da pesquisa. Então, a minha fala hoje é muito também direcionada para o aluno nesse sentido. Como usar? Então, assim, a IA é algo favorável ou é um risco? Vai depender da forma como a gente utiliza a IA, né? De que forma a gente vai apresentar aquilo, o resultado dessa pesquisa através da IA. Então, assim, quando a gente pensa na IA, ela pode nos auxiliar em muito. Hoje, para o nosso dia a dia, e aí a gente pensa no modo geral, mas aqui trazendo para a questão acadêmica, o tempo nos é muito caro, né? Então, assim, eu acabei de finalizar uma pesquisa de doutorado no meio de várias outras atividades profissionais, atividades acadêmicas, enfim, dentro de toda uma rotina muito corrida. Isso não é como eu digo, não é um privilégio meu ter uma atividade corrida, isso faz parte do
da sociedade hoje, né? As crianças já vivem numa atividade mais corrida, dinâmica. Então, poder trazer para dentro dessa nossa realidade, dentro desse nosso compromisso, o auxílio da IA, eu acho que é algo assim muito importante, porque ela pode nos auxiliar a diminuir esse tempo de procura, esse tempo de organização de um material. Então, assim, eu estou fazendo uma pesquisa, eu preciso encontrar bibliografias. A gente sabe que hoje, né, eu ainda tenho muito daquela, gosto do livro físico, da leitura, eu também. Da marcação no livro. Mas a gente tem materiais fantásticos na internet e materiais de uma bibliografia séria. Mas, às vezes, para encontrar esse material é difícil. A gente leva mais tempo. Então, assim, se fazer uso da inteligência artificial para isso, buscar referências, buscar material estruturar. E tem plataformas específicas para isso hoje que usam IA para nos direcionar numa pesquisa acadêmica, né? Isso. Eu, por exemplo, no doutorado agora, eu usei muito o Perplexity, né? Perplexity, que é uma IA que ela te ajuda a localizar referências sobre determinado assunto. Ela não vai te trazer um texto, eu quero escrever sobre... Ela vai te dar fontes de pesquisa. Então, isso é fantástico. Enquanto eu poderia estar perdendo um tempão procurando uma referência, eu encontrei ali. Claro, tem também a utilização hoje, né? Se fala muito que é o mais conhecido, o ChatGPT, como uma ferramenta para organizar um estudo, para organizar uma apresentação de um trabalho, organizar uma pesquisa, estruturar, até mesmo em relação à formatação, né? A IA pode te auxiliar nisso. Mas é aquilo que a gente sempre diz. A IA é uma ferramenta de auxílio. Ela não pode ser algo utilizado como que vai te entregar um produto pronto e vai substituir, que vai te substituir na tua avaliação crítica, da tua análise, né? Então, fazer essa conferência. Vou dar um exemplo, Rodrigo. No período que eu fiz minha tese de doutorado, eu trabalhei com entrevistas e a Valquíria também trabalhou na pesquisa dela mais recentemente. Eu fiz as entrevistas ali por 2022, 2023 e não tinha IA ainda. Ou seja, tinha IA, mas era, de certa forma, cara para fazer processo de degravação das entrevistas. E hoje, na verdade, a gente tem, né, IAs que fazem a transcrição de uma entrevista. Eu, na época, eu contratei uma pessoa para fazer a transcrição para me entregar depois de 30, 40 dias. Então, de certa forma, minha pesquisa poderia ter sido antecipada se eu tivesse mais IAs disponíveis naquele momento. Além disso, ela te ajuda a categorizar pontos, né? Você tem uma massa de dados. Vamos pegar assim, na minha tese acredito que eu tenha citado ali mais de 200, 300 projetos de lei. Eu fiz análise, eu cliquei no link, eu baixei o arquivo PDF lá da Câmara dos Deputados, Senado. Hoje a gente pega ferramentas como Notebook LM, joga todos os projetos lá, ele faz uma categorização com base nas perguntas. Ou seja, claro que a gente tem que fazer o processo de conferência disso depois, que é o que muitos alunos, né, que estão iniciando acabam não fazendo. Isso já tem histórico. Tem a IA como assim, o grande oráculo que tudo está certo e não é real, né? Dá um exemplo de um aluno que me entregou um trabalho um trabalho que valia ali um percentual da nota e eu achei legal o trabalho, aí eu fui olhar as referências, né? Tinha 2 referências minhas que não eram minhas, que a inteligência artificial entregou para o aluno, e o aluno não conferiu. Aí me entregou, ou seja, eu fui conferir e pontuei isso para ele. Ou seja, essa conferência ela é fundamental.
Fundamental, porque assim, o Emerson falou da categorização e de análise, né? Então, para o aluno, aí falando para o aluno no geral, mas o aluno do direito, ele quer fazer uma pesquisa de jurisprudências, por exemplo, para, enfim, para apresentar um problema, fazer uma discussão em sala de aula, alguma coisa, ele usa a IA. Mas é importante que ele faça a conferência se de fato essa jurisprudência existe. A IA, ela é maravilhosa porque... E ela nos traz essa... Como é que tem o professor Alessandro que fala que a IA, ela é... Agora me fugiu o termo, mas tipo assim, ela é fantasiosa no sentido de que ela alucina. Esse é o termo que ele usa, né? O professor Alessandro Barreto, ele usa. A IA, ela alucina. E ela alucina tão bem que às vezes a gente acredita. Então, assim, eu fico pensando nessa aluna, nesse aluno que entregou essa referência da obra do Emerson no trabalho. E a gente já teve advogados que entregaram petições com porque referências. É uma construção tão perfeita que se a gente não tem esse cuidado, a gente apresenta como aquilo, como se fosse uma realidade, né? Eu estava ouvindo vocês falando e fico pensando coisas, né? A gente pode pensar assim que, mas o benefício e o malefício, né, da inteligência artificial na sociedade, no nosso cotidiano. E é o que a gente está fazendo, né? Mas tem uma coisa que a gente já pode sair gostando no que diz respeito à historicidade humana, né? Quando a gente teve a primeira Revolução Industrial, alguns problemas surgem quando existe uma máquina que vai fazer o trabalho de outros seres humanos ali. Isso já aconteceu e a gente passou por isso. Essas revoluções tecnológicas também são parte dessas revoluções da humanidade, né? Dessas revoluções industriais, assim. Mas o problema não está na ferramenta que é criada, né? A gente não pode botar a culpa na IA. O problema é exatamente o que a Valquíria estava dizendo. É como que esse aluno está se apropriando dessa ferramenta. A gente não pode achar ruim que alguém inventou um trator. Melhorou a possibilidade da pessoa que estava só com uma enxada fazendo a lavoura, né, para produzir. Então, assim, a tecnologia nos dá essa possibilidade da gente fazer coisas e fazer mais coisas com menos tempo. Esse é o ponto sempre que o ser humano cria novas coisas. Porque a gente busca tempo, né, para ter um ócio. A vida que sempre nos requer muita coisa, a gente cria tecnologia para que a gente tenha tempo para a gente viver as coisas que nos são mais aprazíveis. Há uma condição do mundo agora que isso não está sendo muito assim, não é assim tão simples essa história toda. E é algo que me deixa um pouco pensativo. A gente está vivendo um processo de aceleração tamanha do tempo da gente, das coisas do mundo, do nosso cotidiano, porque sempre que a gente cria uma nova tecnologia, para que ela nos dê tempo, ela nos ocupa mais. Porque a gente vai poder fazer mais coisas com aquela ferramenta. Uma das minhas... E aí jogo para vocês essa reflexão, né? Não vai chegar, será um momento em que a gente vai municiar a inteligência artificial de tantos dados e tantas informações que ela vai se autoalimentar daqueles dados todos. Mas, e isso vira uma coisa que o humano vai começar a não ter mais controle? Capacidade de criação, porque se todo mundo fica usando, sem critério, porque a nossa geração e a geração que veio antes da gente viveu outras coisas, já tem uma empiria que pode nos dar uma condição de pensar, a gente pode caminhar melhor por aqui, tendo um cuidado de equilíbrio e tal. Será que as
próximas gerações não vão ficar tão escravas desse processo todo? Isso é um grande risco de processo de emburrecimento, né, justamente por não gerar pensamentos, ideias e sempre provocar a inteligência artificial para esse processo. Mas isso é o risco de toda e qualquer tecnologia, de toda e qualquer novidade que vem. Ela acaba gerando justamente essas possibilidades. O interessante é que a gente possa trabalhar outros sentidos. Tem um estudo que eu não recordo, foi publicado, de uma pesquisa com alunos fazendo o mesmo trabalho, sem IA e com IA. Claro que os com IA entregaram o trabalho mais rápido, os que utilizaram apenas um processo analógico de criação entregaram o trabalho também de maneira satisfatória, mas a pesquisa não se desenvolveu sobre a questão da praticidade ou do tempo. Se desenvolveu em retomar o assunto um período de tempo depois, de 30 a 60 dias, e os alunos que utilizaram a IA não recordavam do conteúdo, não recordavam dos processos que geraram o resultado que eles entregaram. Já os que não utilizaram a IA e usaram um processo de criação humana, concluíram o trabalho mais rápido num segundo momento porque tinham uma memória. Embora a gente também saiba que a inteligência artificial trabalha com a lógica de memória. É a questão de ter tanta informação e de nos dar o retorno. Tanto é que quando a gente conversa com o ChatGPT, ele guarda a memória de vários aspectos, várias perguntas que a gente já fez. E aí a gente entra em outras questões que o direito também analisa, a questão do risco em relação à questão da IA em si, da quantidade de informações e do uso dessas informações, ou até mesmo do controle que a IA vai ter sobre os dados. Também foi feito um teste numa empresa americana que ela colocou 2 IAs conversarem. Ou seja, colocou para conversarem. O que aconteceu com o tempo? Depois as IAs começaram a criar uma linguagem própria, específica, que nem os programadores estavam conseguindo compreender o que as 2 IAs estavam conversando. Eles tiveram que desligar os sistemas e religar e dizer que as IAs só deveriam conversar na linguagem humana em inglês, para não poder, ou seja... Para a gente não poder viver o exterminador do futuro. Então, quando a gente fala em IA generativa, né, ou seja, essa nova ou até mesmo agente de IA, a gente tem de ter controles, e esses controles são éticos e são legais. Né? Tanto é que existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça trazendo os princípios éticos que devem ser aplicados à inteligência artificial dentro do Poder Judiciário, até porque está decidindo a vida de pessoas. Né? E vocês, que são educadores, que são acadêmicos, mas que também são parte da polícia, tem uma história de vida com a Polícia Civil. É importante o uso da IA para a polícia poder ter celeridade nos processos, assim, de estar buscando aquele crime ali que aconteceu, eu preciso elucidar isso. Tá? Ela funciona, ela ajuda nesse caminho? Sim, Rodrigo. A IA dentro da instituição Polícia Civil, ela é uma ferramenta que vem para auxiliar, como a gente já falou, nesse processo de agilidade, né? De acelerar uma investigação, de auxiliar o próprio policial ali a tomadas de decisão ou chegar a alguma autoria, digamos assim, rápido. A gente tem hoje os crimes cibernéticos, né, os crimes virtuais. A gente tem hoje resultados de investigações com os crimes de estelionato, por exemplo. Algumas coisas que a gente busca um resultado e que a gente recebe resultados de, enfim,
de vários lugares. Quebras de sigilo. De quebras de sigilo, que vem um material gigantesco. Então, para um profissional, né, uma pessoa fazer uma análise, e aí eu falo isso porque dentro da atividade de policial, eu trabalho na parte de análise criminal também. Então, às vezes, a gente precisa apresentar um dado, entregar um relatório. Se nós fôssemos, né, seguir só esse processo manual que nós vínhamos seguindo até pouco tempo, a gente demora semanas, meses para entregar um resultado. E com o uso da inteligência artificial, aquilo é questão de segundos, né? É muito rápido. E reforço aqui novamente aquilo que ele falou. Ela nos auxilia, mas sempre vai ser necessário aquele olhar do humano, aquela análise do humano. E isso não só na atividade profissional de várias carreiras, mas também na atividade acadêmica, é aquele olhar crítico, né? Saber ser crítico com aquilo e não achar que aquilo está lindo, maravilhoso e vamos entregar e tá por isso mesmo. Tem uma professora que eu tive uma professora no doutorado que ela disse assim, a melhor ferramenta para verificar a questão da utilização da IA pelo aluno é fazer perguntas para o aluno sobre o trabalho que está sendo apresentado. Né? Então, de que forma esse aluno vai explicar o trabalho que ele está entregando, a gente já vai saber. Não precisa usar uma ferramenta para identificar se aquele trabalho foi feito. E é isso que a gente faz. Então, assim, perguntou antes, né, o risco de daqui a pouco ser substituídos totalmente e a IA ter uma independência. Riscos a gente vive a todo momento. A gente correu um risco quando se criaram lá, falar, né, da máquina lá na Revolução Industrial. Hoje nós temos. Então, por isso também é importante esse diálogo que a gente está tendo agora. Discutir sobre isso. O que nós não podemos é fingir, entre aspas, que ela não está aqui. Ou negar a presença da IA dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma sala de aula, negar que os alunos entreguem trabalhos produzidos com IA. A gente não pode mais fazer isso. A gente pode orientar, explicar de que forma fazer para não correr esses riscos. Sim, retrocedendo um pouco. É como se a pessoa não pudesse usar uma caneta para escrever, né? Então, são os processos de inovação que a gente precisa estar adequado. Vou te dar um exemplo bem rápido, 15 segundos. Pensa num policial que aprende numa investigação 10 celulares, cada celular com 1 tera de memória. Como é que ele vai fazer essa análise? A condição humana hoje levaria isso a uma análise de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. A inteligência artificial, tecnologia, data mining, ajuda você a coletar esses dados, categorizar e entregar um resultado com possibilidade de indicar o caminho para uma eventual conferência, auditabilidade. Nosso tempo já deu o nosso tempo. Eu gosto, e agora isso é uma confidência para quem está vendo a gente conversa muito sobre muitas coisas quando a gente está na nossa vida privada, porque somos amigos. Foi muito, muito legal ter tido essa conversa com vocês e com vocês. E há muito que ser discutido, há muito que ser falado sobre a inteligência artificial. A gente está vivendo isso. Isso está no nosso cotidiano. A gente está no meio, está no olho desse furacão. Sim. Que tem coisas muito positivas e outras coisas que não serão positivas se nós não soubermos nos relacionar com essa tecnologia. Está na hora de dar tchau. Vocês podem se despedir das pessoas e eu deixo a palavra com vocês. Bom, então, agradecer esse momento, né? Te agradecer, Rodrigo, também por participar e aceitar esse desafio do podcast, essa conversa. Obrigado, Emerson, também por... Emerson, a gente já compartilha muitas coisas há muitos anos, né, dessa nossa convivência, e agora dentro da área acadêmica, antes, né, na parte profissional enquanto policiais civis, agora na área acadêmica também. Então é um privilégio poder estar discutindo isso. E para quem está também nos assistindo, né, aqui ficou
dentro desse nosso momento, algo muito inicial dessa conversa, né? Espero que a gente possa ter outros momentos assim e também que os alunos tenham esse cuidado, né? Então, aqui fica esse alerta. Usem a inteligência artificial. Ela está aí para nos ajudar, mas usem com cuidado, com esse cuidado crítico, com ética, né? A ética eu acho que é a palavra fundamental no uso da IA. Obrigada. Isso aí, agradecer esse bate-papo legal. Me sigam nas redes sociais, @EmersonVento. @ValquíriaVento. E agradecer e desejar um sucesso enorme, não só para o FabinCast, nessa série, nas demais, mas também a Faculdade Fabin. Né? Seguir a rede social da Faculdade Fabin. É isso que eu ia dizer agora. Gostou dessa conversa? Fez sentido para ti? Achou que conectou? Então, segue as redes sociais da Faculdade Fabin e segue o Emerson, segue a Valquíria. Pode seguir a mim também, né? @Rodrigo_Munari lá no Instagram. E a gente pode fazer com que essa conversa que iniciou hoje possa ir para outros lugares. Compartilhe esse conteúdo e todo mundo vai poder caminhar rumo a algo que é muito, muito, muito precioso no mundo, desde que há 75 mil anos, quando o Homo sapiens começa a se posicionar nesse planeta, que é o conhecimento. A capacidade da gente pensar é a possibilidade da gente ter ética, é a possibilidade da gente se relacionar melhor, inclusive, com a inteligência artificial. Tchau, tchau.